240, tá bom, gente? Ok. Então, bom dia a todas. Hoje é o nosso último encontro, vamos terminar a leitura do Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Nós estamos na página 240, e eu vou ler um verso para a gente se concentrar e iniciar a leitura. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Antoine Saint-Exupéry. Bom dia. Bom, então, Mariana. Ah, tá. A Mariana está perguntando que ela viu que foi enviado um arquivo no grupo, parecia um livro, mas meu celular apagou. Então, não era relacionado a essa nova leitura, não, era a nova consciência, né? Quem que mandou para nós a nova consciência? Que falava das forças adversas, né? Definia. Mariana, você entra em contato comigo, eu mando de novo para você, tá bom? Então, bom, Adriana? então eu vou dar início, página 240, do Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Espelha-se o início do trabalho biográfico na Europa, onde falávamos em alemão, com idas sistemáticas durante os 57 e 58 anos, e o fim do trabalho aos quase 68 anos de idade. Tudo se espelha novamente na fase em que eu falava somente alemão até os 6 anos de idade. Então, veja que ela identifica isso, né? Ela está numa atividade que só fala alemão, e ela identifica, olha, eu só falava alemão também aos 6 anos de idade, né? Então, é um espelhamento que a gente fala, né? Algo que acontece a partir do que eu recebi no início da vida. Tem um tema, né? Muito bom. Por certo, meus leitores estão curiosos por saber como se desenvolveu nossa vida aqui no sul do Brasil. Após uma adaptação de 2 anos, de 1998 a 2000, com muitas idas ainda a São Paulo para complementação de cursos e a chegada de minha filha Solway de Berlim para Florianópolis, começamos a procurar um terreno para construir um pequeno consultório, onde ela pudesse praticar massagem junto a um médico que queria ampliar a sua clínica e atender no bairro de Campeche. Encontramos o terreno e logo o grupo que atendia no Atrium se juntou e compramos um terreno maior de 4 lotes para então se construir uma clínica do tipo terapêutico, a Clínica Vialis. Fundamos a Associação Sagres para podermos receber dinheiro de doações de algumas instituições amigas. Aqui eu queria fazer um parente, né? A grande maioria do impulso antroposófico tem esse cunho, né, de se associar a pessoas e formar uma associação de forma que isso seja construído por várias pessoas, né? Não é que tenha assim um dono, né? Não é uma empresa privada, vamos dizer assim, né? As escolas Waldorf também têm isso, elas não têm um dono, elas são formadas por um tripé que constitui de um grupo, de um núcleo pedagógico, de uma associação de pais e de uma mantenedora, Uhum, tá? uhum. Então é assim que esses impulsos são colocados no mundo para que todos possam ter acesso e que isso seja realmente uma construção, né, de comunidades. E a doutora Gudrun nunca faz coisa pequenininha. Ela só queria uma clínica e se tornou, né, a Associação É, Sagres, que tem a 4 clínica e terrenos. mais algumas coisas, e hospedagem e tudo mais, né? Então, encontramos o terreno,
e logo o grupo que atendia no Atrium se juntou e compramos um terreno maior, de 4 lotes, aí isso eu já li. A clínica foi inaugurada em junho de 2001. Em seguida, foi construído o Acalanto, uma pousada para alojar os pacientes em tratamento e iniciar os programas de revitalização ou convalescença, bem como para alojar os futuros participantes dos cursos, pois logo em 2002 se iniciou na Sagres, no ateliê e no salão, então construídos em caráter modular, o curso de formação em terapia artística antroposófica, que está hoje em sua 5ª turma. Na primeira turma do curso de terapia artística, eu era aluna, dava as aulas de conteúdo teórico na qualidade de médica e ainda administrava o curso, o que me permitia realizar um sonho de muitos anos atrás, realmente fazer esse curso. Meu marido Daniel ficou bastante decepcionado com o fato de eu me envolver novamente em cursos e trabalho, pois seu sonho ao virmos para Florianópolis era curtir a vida e colher os frutos já plantados. A situação da clínica, com a qual eu estava pouco envolvida, pois ela é dirigida pelo grupo de médicos e terapeutas, não ocupava meu tempo. Mas a Associação Sagres e seus cursos que foram desenvolvendo-se cada vez mais, sim, novamente eu estava à frente de todos, pois tratava-se de situações pioneiras. Com o tempo, conseguimos comprar mais 2 terrenos vizinhos. E hoje tem-se um belo jardim com alguns prédios para a formação de cursos terapêuticos e pedagógicos. Terapia artística, dramaterapia, cantoterapia, formação biográfica, socioterapia, básico de antroposofia, treinamento em goetheanismo e cursos diretamente dirigidos a pacientes, tais como cursos biográficos introdutórios e de aprofundamento. A Associação Sagres tornou-se um centro de formações antroposóficas aqui no sul do país, sendo hoje uma referência. A vida em Florianópolis, bem mais tranquila do que em São Paulo, é muito mais agradável. Trata-se de uma ilha onde o sol e a chuva se alternam pelo menos 5 vezes por dia, com ventos que sopram do sul, do noroeste, do leste, enfim, de todos os lados, alternando-se a cada dia ou a cada 2 ou 3 dias e trazendo um grande movimento de nuvens, que ao alvorecer ou ao pôr do sol se tingem das mais belas cores. Especiais são as épocas em que as baleias francas vêm visitar o litoral e se banham nas ondas da praia de Moçambique, ou, um pouco mais afastadas, nas praias da Armação e do Morro das Pedras, onde antigamente eram caçadas. Daniel e eu compramos uma casa de veraneio no sul da ilha, onde permanecemos 2 ou 3 meses por ano, e Daniel até mais. Passeios de barco, algumas pescarias e observação da natureza, leituras em conjunto, leituras conjuntas restituem as forças e nos revigoram. Sempre tentamos sair ao menos por 3 semanas ao ano, para viagens tais como Foz do Iguaçu, Ilha Grande, Itatiaia, Parque Nacional ou Aparados da Serra. Em 2009, ficamos 3 meses na Alemanha, à beira do Lago Constança, de onde fizemos excursões para vários lugares e também visitamos o filho do Daniel na Holanda e os 2 netinhos. Fomos de navio, descendo o Reno da Basileia até Amsterdã. No ano anterior, 2008, desci de navio pelo rio Danúbio, desde Presburgo, na Alemanha, até o Mar Negro. Foi uma viagem muito enriquecedora, passando pelos países bálticos, Áustria e Ucrânia. A flora e a fauna, porém, é bem mais pobre do que a que você encontra na Amazônia. Mas conhecer os países eslavos foi muito especial. A navegação fluvial nos dá muita paz de espírito. É entregar-se ao fluxo das águas, olhando as paisagens que cercam o rio, ver cores e nasceres do sol, visitar as cidades onde o navio para,
Em realidade, esses navios são como hotéis flutuantes, com a vantagem de que você se hospeda sempre no mesmo local, em sua cabine. Elas são bem confortáveis. Um lugar perfeito no roteiro de minhas viagens tem sido também a Bacia Amazônica. Por várias vezes estive no cristalino Jungle, reserva no Mato Grosso do Norte, onde existe uma biodiversidade muito grande, que escapou do boom do gado, da soja e do garimpo. Ela se situa na beira do rio Cristalino, que desemboca no rio Teles Pires. Mais ao norte está a divisa com o Pará, e uma cidadezinha chamada Paranaitá, onde, na região da Pedra Preta, existem antigas inscrições rupestres. A área pouco conhecida, mas extremamente interessante, onde se chega com grande dificuldade e onde fui inspirada para a imaginação. Vide a seguir, Pedra Preta. Aqui acho que vale, né, a pena a gente chamar a atenção que toda a experiência dela, né, ela se coloca nesse lugar de observar a natureza, de entender o fluxo da vida, né, de se permitir intuir o que se revela para mim em cada viagem, né? Então, isso é bem nessa fase da vida mesmo, onde a gente está se espiritualizando, vamos dizer assim, né? Se conectando com essas outras questões. Em outra ocasião, exploramos a região de Alter do Chão e o rio Tapajós, rio maravilhoso de águas transparentes e cercado de matas com suas árvores gigantescas, castanheiras, seringueiras, jatobás e muitas outras. Aliás, você precisa dar uma boa caminhada de alguns quilômetros desde a beira do rio para atingir a zona da mata, com suas imensas árvores, pois a margem fluvial foi desmatada pela Ford e outros, encontrando-se hoje ali várias povoações ribeirinhas. Em 2004, Tiago, meu filho mais novo, também se mudou definitivamente para Florianópolis e em 2003, o filho mais velho de Daniel, Eduardo. Zoe e Tiago trabalham também com biografia e coaching. Thomas, aos 49 anos de idade, e a mulher Silvia adotaram uma linda criança, Matias, que se tornou a luz para aquela família. As relações familiares são descontraídas e cada qual trilha seu caminho. Um grande marco em 2003, principalmente atingindo o Daniel, foi a perda de sua filha Beta, de 42 anos. Andando de patins na cidade da Holanda, onde morava, ela caiu na rua e, tendo entrado em coma, foi levada para a UTI, onde ainda permaneceu durante 3 semanas. Um angioma cerebral arrebentou, levando-o a essa morte súbita que afetou Daniel profundamente, pois a sensação da perda de um filho é marcantemente doída. Em 2006, o pai de meus filhos sofreu um acidente vascular do qual não mais se recuperou, vindo a falecer pouco tempo depois de completar 80 anos, em 2007, em sua casa na fazenda Demétria, em Botucatu. Nesse ano e meio de doença do pai, a família se sentiu bem unida e deu bastante apoio a Rosvita, a esposa de Pedro, que cuidou dele com muito carinho. Quando eu completei 70 anos, tive a sensação de missão cumprida, conforme já relatei. Aos 72 anos, sentia já um desgaste maior. Foi depois dessa idade que me ocupei cada vez mais com questões do karma, participando de alguns encontros na Europa e depois aprendendo com Coen Van Houten a metodologia do Aprendendo do Destino, quando com um grupo de formadores biográficos pude aprofundar-me no assunto durante 2 estadias em sua casa no sul da Alemanha. Foi também a partir daí que comecei a juntar o material para o livro Os Fundamentos Antroposóficos para a Pesquisa do Karma, publicado no início de 2009. E a partir
desse trabalho, né, dela ir para a Europa, e foi com a Márcia Della Negra e a Edna, outros docentes, né, da escola, né, teve o aconselhamento biográfico teve um salto, porque a partir desses conhecimentos foi desenvolvido foi apurado muito mais o aconselhamento biográfico, e parece que o módulo chama Aprendendo com o Destino mesmo, né? Que faz parte do final da formação, né? Já como metodologia de ferramenta de apoio para o aconselhador biográfico. Ainda se destaca uma viagem em 2005 para o Emerson College, na Inglaterra, onde Ernest Ammons me convidou a participar da Star Conference. Em seguida, viajei à Escócia com uma amiga e conheci as ilhas de Iona e Staffan. Foi maravilhosa a vivência de constatar também a grande diferença entre a enchente e a vazante da maré, e toda a flora aquática que a transparência e a água rasa torna visível. Nessa ocasião, o encontro com Ernest e Clara Pescher foram decisivos para a vinda deles para o Brasil. Eles se instalaram em Florianópolis por alguns anos, para que Clara desenvolvesse os cursos de guetianismo, entre outros. Foi com Clara e Ernest que a minha turma de formação de aconselhamento biográfico foi para visitar. Nossa, fugiu. O espaço deles? Chartres. Para Vocês foram para Chartres. Chartres. Nós fomos para Chartres, e a Clara, com todo o seu conhecimento de toda o que significa Chartres, né, como Centro de Mistério. centro de mistério, né, e ainda assim possibilidades de ampliação né, do conhecimento humano a partir dessa observação a Chartres. Ela fez algumas vezes, não sei se continua, né? Isso faz mais de 10 anos. Ela e o Ernest levavam alguns grupos para Chartres. Não sei se todo mundo sabe, Chartres é uma cidade na França, né, onde tem uma catedral belíssima. Outra conquista foi o fato de eu ter conseguido, a partir de 2007, para a formação em terapia artística antroposófica da Associação Sagres, o reconhecimento da Academia Europeia de Terapia Artística Antroposófica. Isto favoreceu a visita da nossa tutora, Else Marie Hendriksen, ao curso de formação, ao qual muitos professores valiosos também deram suas contribuições. Entre eles, Almut Haller, que por motivo de doença deixou de participar. Um grande choque para Daniel e para mim foi o fechamento, em dezembro de 2008, da Artemisia, aquele centro que Daniel e eu construímos com as próprias mãos e que, por uma série de sincronias, teve de fechar após 25 anos de existência e 32 anos de trabalho biográfico. Foi uma perda que só conseguimos digerir pelo fato de hoje o impulso biográfico estar espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Aqui em Florianópolis, continuamos fazendo os biográficos com os programas de desintoxicação na Clínica Viales, e há um ano iniciamos o curso de iniciação e trabalho biográfico com complementação profissional para aconselhamento biográfico. Em 2011, consegui entregar a direção da terapia artística a um grupo e finalmente se formou um colegiado. Um acidente em que uma moto entrou em meu carro e do qual saí, pensava, ilesa, após 15 dias resultou em dores, pequenas rupturas no baço e uma arritmia total do coração. Sinto que se iniciou uma nova etapa de vida e que um completo aprendizado novo está começando. Nessa situação, é maravilhoso ter alguém que nos ame e cuide de nós. É como construir um novo relicário no coração. Coração esse que foi castigado nos últimos anos por um excesso de trabalho
e talvez a ambição de colocar mais uma iniciativa aqui no sul do país. É igualmente maravilhoso receber carinho e muito amor dos filhos e amigos mais íntimos. Um desafio é encontrar um novo equilíbrio e também um medicamento adequado. Tudo isso veio acontecer depois do encontro dos 150 anos do nascimento de Rudolf Steiner em São Paulo e às vésperas de uma viagem à Grécia com o nosso primeiro grupo de formação biográfica. O que tudo isso significa, eu ainda não tenho a plenitude de saber. Foi a partir de 2011 que eu me conscientizei de que estava com 82 anos. Ignorando a idade e trabalhando como se tivesse ainda com 60, tive de iniciar um aprendizado totalmente novo, aprender que limitações físicas nos impõem limites e que ultrapassar os limites ocasiona recaídas, fraqueza ou doença. Por outro lado, é preciso encontrar os limites por arbítrio próprio, pois limites impostos de fora e que tiram a alegria de viver só pioram a condição de bem-estar geral. Haja consciência, né, para tudo isso. Assim, em dezembro de 2001, eu precisei impor minha viagem de navio com os meus filhos para Santiago e Buenos Aires, passando pelo Polo Sul. Uma maravilha. Por outro lado, tive de abrir mão de certas atividades, como dar palestras muito longas e em pé. Aprender a restringir o assunto e ficar sentada foram decisões que me ajudaram bastante. A Gente, partir aqui eu de preciso então, contar uma coisa. ela dava palestra sentada, mas Não, mas dava é as que eu preciso, palestras. quando a gente fez, eu não me lembro exatamente, esse 20 anos de formação biográfica, ou 25, não foi? 25, alguma coisa assim. É, Nós a convidamos, ela veio para São Paulo. Ah, não sei é, se eu vou, não vou, não vou. Ah, eu vou. Eu vou, mas eu não vou falar. é. Não vou falar, vou ficar lá quietinha, só vou observar. Tá bom. Aí ela chegou, todo mundo lá, e cumprimenta, não sei o quê, começa o evento, ela sentadinha lá. Aí ela pede a palavra. Ela fala 2 horas sem parar. Isso porque Abre ela um falou. flip chart, né, com todo o material. Isso porque ela disse que não ia falar, entendeu? Então, assim, ela tinha uma energia, né, uma É, clareza no pensamento, uma presença de espírito, né, é, para trazer aquilo que é necessário naquele ambiente, naquele é. momento. Isso foi incrível. Abrir mão de viagens, tais como acompanhar o grupo de formação biográfica à Grécia em 2012 e outro grupo à Irlanda em 2018, foi doloroso. Mudamos para uma casa nova, construída por Daniel, que é térrea, sem escadas e já equipada com portas, banheiros, etc., para a quarta idade. Por sorte, Daniel possuía um terreno ao lado da nossa casa e a mudança foi fácil e para melhor. Alugamos a casa antiga e acabamos por vendê-la ao meu filho Tiago, que estava formando família. Em 2012, faleceu na Holanda o Eduardo, filho de Daniel, 3 meses depois de ter saído do Brasil. Daniel e eu continuamos a ir 2 a 3 vezes por ano para Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, pois tanto ele como eu não arriscamos ir mais longe. Em abril de 2013, numa dessas pequenas viagens por uma estrada de terra, como tantas do estado de Santa Catarina, Daniel, ofuscado pelo levantar do sol atrás da floresta, perdeu a direção do carro, que saiu da estrada e parou na beira de um precipício. O carro capotou, parando com o teto no chão, e nós dois ficamos pendurados pelo cinto de segurança. Saímos do carro com cuidado e totalmente ilesos. Abraçamos-nos profundamente e agradecemos a Deus. Ficou uma dúvida existencial. Qual seria ainda a nossa tarefa nessa vida? O que aquele acidente significava? Pois poderíamos ter morrido. Demorou algum tempo até a resposta vir. Para mim, foi escrever um livro sobre as vivências espirituais na biografia, quebrando um paradigma da convivência solitária com as próprias experiências espirituais.
E logo eu iniciei um workshop sobre o assunto, junto com meu filho Tiago, minha filha Zoe, e mais uma ou duas coordenadoras biográficas, o que resultou em 2 livros novos. Vivências Espirituais na Biografia, volume 1 e 2. Paralelamente a isso, escrevi a biografia de Brunetto Latini e seu Tesoreto, que deu origem a um livro e uma pequena peça teatral. Para Daniel se abriu também um novo impulso, a Escola do Altruísmo, em função do qual um grupo de 12 pessoas se reúne 4 meses por ano durante 3 dias aqui em Florianópolis, a fim de conduzir o impulso à frente. Surgiu também o livro Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, pela editora antroposófica. Em 2015, doenças como herpes zoster, muito dolorido, e uma pneumonia me ensinaram a ficar doente por motivação interior e não em consequência dos acidentes que foram intervenções externas. Além disso, parecia-me que agora eu iria passar por doenças das quais tratava os meus pacientes, vindo a conhecê-las mais a fundo. Um aprendizado partindo da própria experiência, mas que também me conduziu a vários procedimentos cardíacos por causa da fibrilação auricular instalada desde 2011. Durante todos esses anos, desde 2010 até janeiro de 2017, eu participei de todos os cursos de pintura de Bernadette Gomer, com a metodologia Collot d'Herbois, que acontecem em janeiro durante 3 semanas. Isso foi muito harmonizante para mim, mesmo nas crises por doenças. Odília, esse curso é dado lá em Florianópolis? Eu não sei se parou, mas por bastante tempo foi dado, né? Eu não sei se depois da pandemia mas se quem tiver interesse entra no site da Associação Sagres, tem todas as iniciativas deles lá, tá? Uhum. Em 2015, nós conseguimos fundar a livraria Tesoreto, no prédio da pousada Acalanto, e também configurar uma nova situação para este seu restaurante. Os encontros de Micael, que iniciamos em 2007, foram mantidos, e novos cursos de complementação profissional em antroposofia foram introduzidos na Associação Sagres. O ano de 2015 foi para mim um ano de festa, pois nasceu a netinha Ana Gudrun, filha de meu filho mais novo, Tiago, e eu pude acompanhar o seu desenvolvimento, principalmente quando eles vieram morar na casa ao lado, em 2016. Também nasceram neste período de 2012 e 2018 3 bisnetos, Laila, que já tem 6 anos, Theo, com 1 ano e meio, ambos filhos de minha neta Nina, e Martim, filho de meu neto Lucas, já com quase 1 ano. A Nina teve o privilégio de participar do primeiro curso de formação de aconselhamento biográfico em Florianópolis e foi aluna da avó. Em julho de 2016, eu tive nova pneumonia e insuficiência cardíaca, ocasião em que recebi um marca-passo com o qual convivo em paz, enquanto ainda brigo com os medicamentos alopáticos até hoje. Fiz várias experiências de medicação com medicina ortomolecular, com ozonioterapia, com a qual me dei muito bem. E graças ao ortopedista Dr. Pistelli, estou mantendo meu joelho direito sem prótese. O tratamento de fundo prossegue, com os medicamentos antroposóficos e a médica que me apoia com todo carinho. Em 2016, fizemos aqui experimentos e experiências interessantes com lavagem e tingimento de lã de carneiro, um verdadeiro processo alquímico. Os corantes foram extraídos por nós mesmos de plantas e depois montamos 2 grandes painéis, um para Natal e outro para Páscoa, feitos com muita alegria e criatividade.
Em todas as 3 estadias hospitalares, eu tive uma ajuda muito boa de amigos e dos filhos, e em casa quem cuida de mim é Daniel. Ele e eu vamos nos ajudando mutuamente e envelhecendo juntos. Cada um tem a sua independência em seu trabalho, mas nós tomamos as refeições juntos e após o jantar fazemos todas as noites leituras de obras literárias, biografias, ensinamentos antroposóficos, etc. Há mais de 3 anos venho mantendo um grupo de estudo de antroposofia toda sexta-feira à tarde com jovens de 32 a 45 anos, o que tem sido muito frutífero. Meus filhos Tiago e Soli me levam frequentemente à praia para tomar banho de mar. O importante para a nossa idade é a manutenção de um ritmo saudável, alimentação, sono, caminhadas, trabalho intelectual, ler e escrever. Em Ela deu a 2017, receita, viu, gente? já está aí. Pouca Em, dois, coisa. é, em 2017, fizemos uma série de palestras sobre a infância, brinquedos, vestimentas. Escrevemos o caderno sobre Micael e festejamos o dia de finados na Associação Sagres. Houve a inauguração da loja de brinquedos de Jesulene, companheira de Tiago, ao lado da livraria Tesoreto. Reeditamos os cadernos e juntamos 4 cadernos no livro sobre a Grécia. 2018 surgiu depois da Páscoa um impulso novo, escrever um livro sobre a vida após os 80 anos. E dito e feito, nesse mesmo ano foram feitas mais de 90 entrevistas, exigindo várias idas a São Paulo, Blumenau, Nova Trento e outros, a fim de publicarmos o livro em 2019. Um trabalho que faço com muito prazer e alegria, levando os entrevistados em meu coração. Além disso, como a Clínica Tobias em São Paulo completa em junho os seus 50 anos, estamos preparando com os colegas da clínica um livro de histórias e memórias desse grande impulso médico-terapêutico incentivado pelo casal Pedro e Gudrun Schmidt, quando também foi fundada a Associação Beneficente Tobias, que teve uma frutífera atuação durante pelo menos 45 anos. Espelhamento. No decorrer desse último trabalho, me ocorreu também a importância de um espelhamento em torno do evento mais importante da vida. Procurei minha biografia e encontrei vários eventos muito importantes, mas nenhum ensejava espelhamentos reais. Até que tomei meu segundo casamento, aos 45 anos, como ponto de referência e, de fato, vários espelhamentos importantes surgiram. Pensei comigo mesma. Viver até os 90 anos seria um bom tempo útil para uma biografia. O que acontecerá em dezembro de 2019? Ela faleceu com 94 anos, né? O ano passado. Foi o ano passado, Foi o um ano dia antes de passado. Micael, Um dia no dia antes de 27, né? Micael é 28? É. Posso ler o Pedra Preta? Pode. Gente, pode. Pedra Preta, uma vivência imaginativa em agosto de 2008. Lá no norte do Mato Grosso, Paranaíta, uma tribo de índios vivia em várias grutas formadas de granito, onde as pedras haviam sido jogadas há milhões de anos, como que por acaso, encostando-se uma nas outras e oferecendo abrigo da chuva. Alguns vãos eram cobertos com palha de palmeiras, e talvez houvesse também ocas inteiras construídas de palha. Mas tudo isso ocorreu em épocas longínquas do passado. No centro dessa área, porém, encontrava-se um planalto arredondado de granito com mais de 500 metros de diâmetro. Ali estava a chamada Pedra Preta. Ali os homens da tribo se encontravam todas as tardes para cultuar o pôr do sol. Em dias especiais se dançava e festejava, agradecendo a todos os animais nos quais a tribo buscava seu alimento.
Em honra a esses animais eram gravados figuras no granito, podendo-se encontrar ali gravações de antas, tartarugas, macacos, pacas, capivaras e até figuras humanas. Também se encontrava gravada a figura de uma enorme sucuri, que com certeza morava lá embaixo na beira do rio. Ela aparecia numa grande muralha. Sim, com certeza era uma tribo feliz, pois não lhes faltava caça e nem frutas das enormes árvores, que formavam uma densa floresta ao redor do planalto de pedra. Eram árvores de 40 metros de altura ou mais, e soltavam suas castanhas do Pará, cupuaçus, pequiás. Havia jatobás e umas tantas outras. Também os frutos das várias palmeiras forneciam alimento. As flores e os frutos do maracujá forneciam uma bebida levemente sonífera que ajudava o índio a ter belos sonhos em sua rede. Quando alguém se feria, havia a casca do mulateiro ou perna de moça, que cobria o ferimento como uma pele, ou o óleo de copaíba já extraído para uma ferida que não quisesse cicatrizar. A alguns quilômetros de distância havia rios e córregos que desaguavam no grande Telespires. Por lá os índios andavam em algumas épocas para realizar sua rica pesca. Ali, porém, vigiava a grande serpente sucuri, para a qual era preciso dar um alimento rico e santo, um sacrifício, pois ela era a verdadeira rainha do brejo e vigiava com sua prole à beira do rio. Um dia, Tanondé, o primogênito do cacique, caiu na sua vista. Tanondé tinha acabado de completar 12 anos e pela primeira vez foi acompanhar seu pai na pescaria distante. Eis que a sucuri o agarrou e o engoliu da cabeça aos pés. O cacique se torcia de dor, mas não podia fazer nada, pois sabia que tinha que sacrificar seu filho para a rainha do rio, pois justo naquele dia a pescaria fora muito produtiva em tucunarés, pintados, pacus, pirarucus e tantos outros. Depois de alguns dias na beira do rio, os índios tomaram o caminho de volta rumo ao seu planalto, a Pedra Preta. Levaram alguns dias de caminhada sobre as pedras, na areia e embaixo de enormes árvores. Como era época de seca, muitos riachos estavam sem água. E quando a sede apertava, quebrava-se um pedaço de cipó gigante, cipó d'água, do qual a água brotava como uma fonte. Assim, os índios conheciam a sabedoria da mata e sobreviviam. Mas a seca foi aumentando. Já era final de setembro e não havia chovido. A água só corria nos grandes rios que ficavam longe. Era chegada a hora de se fazer um ritual para vir a chuva. As árvores, para se defender da seca, perdiam suas folhas. O sol causticava a mata, mas um determinado dia as nuvens se juntaram e o dia ficou escuro como a noite. Relâmpagos viam-se ao longe e escutavam-se trovões por todos os lados. Os índios, quietinhos em suas cabanas e grutas de pedra, aguardavam a chuva. E eis que uma torrente de água caiu de todos os lados. A floresta rugia, era um barulho estonteante. Já no dia seguinte, por toda parte, as ervas começaram a brotar. E todos cantavam e rezavam em agradecimento ao grande Deus da floresta e Criador do mundo. As mulheres não saíam de suas cabanas e faziam suas tangas e cocares de plumas de pedra de araras, papagaios, tucanos e uns tantos mais. As fibras de palmeiras eram trançadas em cestos, mas também potes e tigelas de barro eram agora cuidadosamente formados, pois com uma chuva a terra se transformava em barro. Com as línguas dos pirarucus e as raízes da palmeira de 7 pernas,
A mandioca já colhida era ralada. As crianças, já não mais amamentadas, recebiam seu mingau e nem das cestas tecidas nas costas das mães saíam, pois era perigoso para elas, tão pequeninas, tomar tanta chuva. Teriam de esperar até março, quando a chuva parasse, para novamente poderem andar em terreno aberto. Assim, a tribo e todos os descendentes viveram por centenas de anos, até que os homens brancos, e chegaram muitas árvores, derrubaram. As madeiras eram transportadas para longe, mas muitas ficavam abandonadas. Anos depois, nos rios, eles descobriram a areia cheia de ouro. Agora, tanto branco vinha lá do sul para extrair o ouro pelo garimpo e pela ganância. Foram trazendo doenças e muitas crianças, mulheres e velhos morreram. Os peixes estavam envenenados, pois para extrair o ouro usava-se o mercúrio. As florestas derrubadas foram invadidas pelo gado. Mal sabia o fazendeiro quantas cabeças tinha, pois só vinha, quando muito, uma vez ao ano à fazenda, somente para cobrar o serviço do pobre caseiro, que de tudo precisava cuidar. Madeira, ouro, gado, tudo isso dá muito lucro, mas nos arredores começaram-se plantios, campos inteiros já estão plantados, agora com soja, milho e algodão, só para os bem-afortunados que pensam em conquistar seu lugar no grande mercado. Para isso, nuvens de fumaça emanam da mata incendiada e queimada por fogos ardentes. A pedra preta, porém, com suas gravuras, está lá para nos contar sempre como era outrora há tantos séculos passados. Gudrun Buchhardt. Epílogo. Não existe desenvolvimento em geral, só existe um desenvolvimento de um ou de outro, ou de um terceiro, de um quarto, ou de um milésimo ser humano. E tantas quantas sejam as pessoas existentes no mundo, tantos processos de desenvolvimento devem existir. Rudolf Steiner. A própria vida é um caminho de iniciação. Temos apenas de aprender a olhá-la e vivê-la conscientemente. Espero que esse livro tenha sido um estímulo para você, caro leitor, olhar para a sua biografia e, com gratidão, ver todos os presentes que a vida lhe deu. Sejam obstáculos, desafios, encontros, crises, chances, possibilidades essas que o levaram ou ainda o levarão a dar frutos maduros e saborosos para os que estão à sua volta. Gudrun Buchhardt. Enfim, até o ano que vem, quando voltaremos a ler esse livro. Quem quiser estar conosco, sejam bem-vindos.